oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então lembre que esse texto, todo o capítulo 3 de Abacuque é um hino de louvor, de exaltação a Deus. É um hino onde o autor procura expressar a Deus a sua alegria, a sua gratidão, procura expressar a Deus a grande satisfação que ele está sentindo em Deus. Procura expressar o que ele viveu, o que ele sentiu, o que ele experimentou da parte de Deus. E ele quer manifestar gratidão, louvor, ele quer exaltar a Deus. E ele então compõe uma música, compõe um hino, ele produz um salmo, e que era para ele, é um cântico dele a Deus, mas é destinado a todo o povo de Israel. Esse canto devia ser cantado no templo por toda a nação de Israel. Verso 2, ele começa realmente a falar. Começa a música, começa a poesia. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora o verso 16, parte A. É praticamente uma continuação do que ele diz na primeira parte do verso 2. Ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. No verso 16 ele retoma essa ideia. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Queridos, qual deve ser o nosso grande objetivo na oração? Qual deve ser o nosso grande alvo na busca de Deus? O maior alvo deve ser a mudança das nossas circunstâncias ou da nossa pessoa? No capítulo 1 de Abacuque, nós vemos que ele fez dois grandes questionamentos a Deus. Dois grandes questionamentos. O profeta dirigiu a Deus no capítulo 1. E nos capítulos 1 e 2, nós vemos que ele recebeu duas grandes respostas de Deus. Mas o que isso mudou na sua circunstância? Deus falou pessoalmente com Abacuque. Deus até falou de um modo longo. Não foram apenas algumas frases. Não foi apenas uma palavra ou duas que Deus disse. Deus falou com ele detalhadamente, minuciosamente. Ele recebeu duas grandes respostas de Deus. Respostas longas, minuciosas, específicas, diretas. Mas o que isso mudou nas circunstâncias de Abacuque? Nada. Nada mudou. Pelo contrário, as circunstâncias do profeta pioraram, e pioraram muito. Porém, queridos, na pessoa de Abacuque, tudo mudou. Na pessoa dele, tudo mudou. Note que no capítulo 1, o profeta está circunstancialmente perplexo. Porém, no capítulo 3, ele está celestialmente abalado. E, paradoxalmente, estabilizado. Como nunca esteve na sua vida e na sua história. No capítulo 1, ele está cheio de dúvida. Mas no capítulo 3, ele está repleto de convicção. De certeza. No capítulo 1, o coração dele está insatisfeito, angustiado, agitado. Mas no capítulo 3, o seu íntimo descansa em tranquilidade e paz. No capítulo 1, ele demonstra aflição, desesperança. Mas no capítulo 3, ele exala esperança e alegria. No capítulo 1, ele fala, questiona, argumenta com Deus. Mas no capítulo 3, por algum tempo, talvez muito tempo, ele fica mudo, sem voz, em total silêncio, porque não consegue falar. Não consegue. Queridos, por que a oração mudou, libertou, transformou o profeta? Qual foi a experiência que transformou esse homem de Deus? O que é que ele recebeu por meio da oração, que o transformou maravilhosa e gloriosamente? Preste atenção, você jovem,
Preste atenção, você é adulto, criança, adolescente. Preste atenção, porque talvez você tenha sofrido com vazio emocional, desespero, depressão, tédio, ansiedade. Talvez você tenha vivido numa intensa crise espiritual e existencial. E eu não prometo, como Deus não prometeu e não fez para Abacuque, como não aconteceu com o profeta, eu não prometo que as suas circunstâncias mudarão, melhorarão. Porém, queridos, a causa, a razão do nosso vazio, a fonte do nosso vazio emocional, do nosso desespero, depressão, tédio, ansiedade, a fonte, a causa da nossa crise espiritual, emocional, existencial, não são as circunstâncias. Não tem nada a ver com as circunstâncias. A causa real, a causa raiz, a explicação profunda, verdadeira, é espiritual, é teológica, tem a ver com Deus, com Deus, com Deus. Então eu não prometo que as suas circunstâncias melhorarão, até porque seus conflitos, suas crises, seu desespero, ou depressão, ou ansiedade, ou seja o que for, não tem causa real nas circunstâncias. Deus não mudou as circunstâncias do profeta, mas ele mudou radicalmente, ele mudou gloriosamente, ele parou de ser perturbado, de viver perturbado, aflito, angustiado, infeliz ou triste. Ele parou de viver cheio de questionamentos, temores, mas as circunstâncias não mudaram. Então onde está a causa? Qual é o problema? Preste atenção, eu não prometo que as suas circunstâncias vão mudar, mas o que pode e deve mudar, querido, é a sua pessoa. Os conflitos, os problemas psicológicos, os nossos dramas psicológicos, psíquicos, emocionais, existenciais, serão resolvidos quando a nossa pessoa mudar. Quando a nossa pessoa mudar. E só existe algo que nos muda, que nos liberta, que nos transforma. Só existe algo que nos salva. Qual era o segredo de Abacuque? O segredo, e aliás, eu posso até tirar as aspas, porque hoje esse segredo de Abacuque é um verdadeiro segredo para o ser humano, até para os cristãos. Eles não conhecem a fonte da alegria, a fonte da esperança, a fonte da paz. Eles não conhecem a fonte da estabilidade emocional, mental. Eles não conhecem isso. A razão da felicidade, a razão da esperança, a razão da segurança, a razão das convicções de um ser humano. O homem de hoje não conhece, a maioria dos cristãos não conhece. Qual era o segredo de Abacuque? Ele está descrito em todo o capítulo 3. Depois você lê. O segredo desse profeta, desse homem de Deus, está escrito em todo o capítulo 3. Está descrito nesse capítulo. E esse segredo, irmãos, é simplesmente Deus. Deus, irmãos, unicamente Deus é a resposta para mim e para você, para nós. Mas não é alguma coisa de Deus, não pense isso. Não é alguma coisa de Deus, é Deus que é a resposta. É Deus que é a nossa saída. Nos versos que nós lemos nesses versos estão as modalidades, as formas, as maneiras principais que Abacuque conheceu, que ele experimentou a Deus e foi completamente transformado. E nós devemos conhecer, experimentar esse Deus assim, como Ele. Nós precisamos desesperadamente disso. O segredo de Abacuque, irmãos, é o que nós precisamos. O remédio dele é o nosso remédio. A solução dele é a nossa solução. A libertação dele é a nossa libertação. A salvação de Abacuque é a nossa salvação. E nós precisamos experimentar esse Deus. Quais são as marcas? Quais são as marcas do Deus que surpreendeu e transformou Abacuque? Em primeiro lugar, quem é esse Deus? Quais são as marcas dele? As marcas principais do Deus que surpreendeu e transformou Abacuque e que eu e você precisamos experimentar. As marcas principais estão nesses versículos que nós lemos.
Ele é o quê? O Deus da revelação. O Deus da revelação. Verso 2, parte A, diz o quê? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. De novo, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Queridos, que declarações Abacuque tinha ouvido? Primeiro, o anúncio de que Deus ia castigar, o castigo de Deus viria sobre Judá. Deus iria devastar, derramar sua ira, seu juízo sobre Judá. A Babilônia já estava a caminho. Capítulo 1, versos 5 a 11. E a outra declaração que ele ouviu foi a visão, a revelação do julgamento de Deus sobre a Babilônia. São essas declarações que o profeta ouviu de Deus. Judá vai ser devastado pela Babilônia. E depois Deus diz: eu vou aniquilar, eu vou exterminar a Babilônia. Capítulo 2, 2 a 20. Essas são as declarações. Irmãos, foi nesse ponto que a crise de Abacuque começou a ser respondida. Foi nesse ponto que ele começou a passar da dúvida para a convicção, da angústia para a paz, do questionamento para o quebrantamento. Eu creio que você já assistiu um júri popular, ou ao vivo ou pela televisão. Quando o promotor ou o advogado terminam o interrogatório do réu ou das testemunhas, eles dizem: não tenho mais perguntas. Abacuque pareceu um promotor enchendo Deus de perguntas, mas agora ele está satisfeito. Agora é como se ele dissesse a Deus: ouvi as tuas declarações, não tenho mais perguntas. O profeta não tem mais conflito, angústia, não sofre mais crise espiritual. Mas não somente isso, queridos, não somente isso, algo muitíssimo melhor do que isso. Não é só o que ele não tem, é o que ele tem. Ele está tomado de profunda admiração e satisfação em Deus. Ele está dominado por uma profunda confiança e esperança em Deus. Ele está repleto de temor e louvor a Deus. É o que observamos no capítulo 3 desse livro. O Abacuque do capítulo 1 era uma pessoa, agora parece que é até outra pessoa, que não é mais o mesmo homem. No capítulo 3 parece que alguém totalmente diferente tomou o lugar de Abacuque. Ele está tomado de admiração e satisfação com Deus, cheio de esperança, de confiança, possuído de temor e louvor a Deus. Queridos, de onde, como aconteceu essa transformação do profeta? Ele diz: eu ouvi as tuas declarações, ó Deus. Irmãos, aqui está a fonte, aqui está a solução, aqui está a saída para nós. Nós queremos sentido para a nossa vida, nós queremos satisfação em Deus e com Deus, nós queremos viver para Deus. Veja qual é o caminho, qual é o método. Olha esses textos comigo, qual é o método? Leia comigo Jeremias 9, 24. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Mas quem se gloriar, presta atenção, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Irmãos, essas verdades aqui entraram no coração de Abacuque como um míssil. Houve uma transformação profunda. Ele compreendeu a Deus como nunca tinha compreendido. Ele conheceu a Deus como nunca tinha conhecido. E foi transformado. Oséias capítulo 6, verso 3. Olha o que diz: conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor, como amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. E João 17,3, o que diz? E a vida eterna é esta, que te conheçam, o quê? Que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmão, você fala, por que que eu sou desse jeito? Por que que eu não mudo? Por que que eu sou infeliz? Por que que eu não tenho paz? Por que que eu não tenho alegria? Por que que eu não tenho esperança? Por que que o meu coração não descansa? Está aqui, irmão, a resposta. Falta você conhecer a Deus de fato. Quando Abacuque conheceu, tudo mudou. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Este, irmãos, esse é o caminho. Este é o método da paz, da alegria, da coragem incondicional. Ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir mais a Deus. Mas o que é ouvir a Deus? O que é ouvir mais a Deus? Nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar mais na teologia verdadeira. Nós precisamos permanecer mais em oração, relacionamento direto, pessoal com Deus. Nós precisamos conviver mais com pessoas pelas quais Deus nos fala. E essas pessoas são principalmente a nossa igreja local. O grande Francis Schaeffer tinha inteira razão quando ele disse que a resposta para a vida humana e o mundo é que o Deus da Bíblia existe e ele não está em silêncio. Espero que você esteja compreendendo a resposta para Deus, para o ser humano, para a vida humana e o mundo, é que o Deus da Bíblia existe e ele fala, ele não está em silêncio. Abacuque, mais do que ninguém, experimentou isso. E eu e você precisamos crer nisso para podermos experimentar, querido. Talvez você está achando que a sua solução está na filosofia, que a sua libertação está na psicologia. Talvez você está achando que a sua realização interior e sua paz transbordante estão no casamento, ou nos filhos, ou na carreira, na profissão, ou no dinheiro, ou no pecado. Talvez você ache isso. Saiba disso, é o seu coração te enganando primeiro, e o diabo te enganando. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Este é o segredo, este é o caminho, querido. Schaeffer escreve, escute. Schaeffer diz, o Deus pessoal infinito, o Deus da Trindade falou. Ele existe e não está em silêncio. Não há qualquer utilidade em se ter um Deus em silêncio. Ele falou e nos contou o que Ele é, e que Ele existiu antes de tudo mais. Esta é a razão porque sabemos. Ele nos falou apenas sobre as demais coisas? Não. Ele nos contou a verdade sobre si mesmo. E pelo fato de ter nos contado a verdade, nós temos a resposta para a existência. Toda pessoa, querido, toda pessoa que verdadeiramente, na história da humanidade, toda pessoa que verdadeiramente encontrou o que buscava, encontrou na revelação especial de Deus, em Cristo e nas Escrituras. Você tem ouvido a Deus? Você está disposto a ouvir a Deus?